Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre insegurança, sobre medo. É percebível hoje em dia que muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade, né? E é um medo muito grande do futuro. A ansiedade a qual faz elas pensarem sem parar em determinada coisa, em algo que às vezes nem aconteceu e que talvez nunca aconteça, tem a consumido, deixado muitas pessoas doentes, tem paralisado muitas pessoas, tem tirado pessoas do trabalho, tem tirado pessoas de propósitos, de missões e feito com que as pessoas rendam menos naquilo que elas deveriam render. Às vezes com a sua própria família, elas não têm conseguido aproveitar, elas não têm conseguido curtir, viver plenamente. E por que tanta insegurança, né? A palavra de Deus, ela diz lá em Salmos 16, 5, o seguinte: Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro, né? E quando ela fala, Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. Primeiro ela está dizendo, tu és a minha porção, tu és o meu cálice. O Senhor, ele está sendo a segurança daquela pessoa. Aí eu digo a você que está se sentindo inseguro, você está buscando a Deus e fazendo dele a tua porção, o teu cálice, está bebendo diariamente dele, está comendo continuamente da palavra dele, né? Porque na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 8 de João, a partir do versículo 31, ele diz assim, o próprio Jesus, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, para que se conheça a verdade, para que a verdade os liberte, precisa-se primeiramente permanecer firme nas palavras de Deus. Então, dos melhores pontos, uma das melhores formas de vencer a ansiedade é conhecer a palavra de Deus cada vez mais, porque quando você conhece essa palavra é quem vai te libertar, né? A palavra de Deus, ela mostra a vontade que Deus tem para a nossa vida, né? E aí eu não estou falando simplesmente de um propósito específico, que Deus pode ter um propósito específico, Deus chama algumas pessoas para determinadas coisas, mas não necessariamente isso, né? Deus, ele também tem uma vontade generalizada para o seu povo, né? Ele tem a vontade o quê? Da salvação, ele nos trouxe a salvação, entre outras. E eu gostaria nesse momento, te passar uma das vontades de Deus, uma das coisas que Deus tem para você, uma das promessas que Deus tem para você. Eu tenho essa promessa anotada e eu guardo ela comigo para que eu sempre me lembre e para que a insegurança ela passe longe de mim. Então, ele diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso está escrito no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Então, Deus, ele tem planos para a nossa vida, sabe? Planos de nos dar um futuro, de nos fazer prosperar. Deus tem coisas maravilhosas, grandiosas para a gente. E a gente precisa tomar posse disso que ele tem para nós, do que ele fez para nós. E toda insegurança que bate na nossa porta, ela bate porque a gente está alimentando a nossa mente, os nossos pensamentos, com fortalezas do inimigo, com fortalezas mentirosas, com coisas que querem nos destruir, sabe? O inimigo, ele tá ali o tempo inteiro falando que a gente não vai conseguir, ou que vai acontecer algo ruim, ou que a gente vai ficar à mercê de algo, mas Deus está dizendo, eu é quem sei os planos que eu tenho para vocês. E são planos de paz, são planos de fazê-lo prosperar, são planos de lhe dar esperança e um futuro. Então, se Deus está dizendo que tem, a gente precisa estar ouvindo a voz de quem? A voz de Deus. A gente precisa parar de ouvir o inimigo, parar de ouvir as coisas que nos levam, sabe, para um aprisionamento mental que nos faz ter ansiedade, medo, insegurança e começar a ouvir coisas boas, começar a ouvir a palavra de Deus que cura, que edifica, para que a gente venha o quê? Conhecer a verdade e a verdade venha nos libertar. Amém? Essa é a mensagem de hoje, que você possa meditar nela e que você possa crer que Deus, ele pode mudar a tua história, que ele pode te curar dessa ansiedade, te tirar dessa insegurança e fazer coisas grandiosas para a tua vida. Então leia a palavra de Deus,
ouça a palavra de Deus, sabe? Siga pessoas que estão falando de Deus, ouça ministrações, ouça orações, ouça louvores, se alimente da palavra. Procure uma igreja mais próxima de você. Busque a Deus, busque a Ele enquanto se pode achar. Quanto mais você se encher da verdade de Deus que liberta, menos você vai sofrer desse mal. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.